ele estava num bom nível anterior à chegada do Jorge Jesus. Ele era um dos poucos jogadores que já estava fazendo uma boa temporada, um bom 2019, mesmo pré-Copa América. Mesmo ainda na equipe do Abel. Jogando por dentro em alguns momentos, jogando partindo da esquerda em outros, mas já num nível acima do restante do time. E com o encaixe da equipe, com o acréscimo das chegadas, com o acréscimo principalmente do trabalho do Jesus, aí deslanchou de vez e virou o atropelo que foi no último ano junto ao Gabigol, inclusive culminando em lobby e convocações merecidas para a seleção brasileira, tanto de um como do outro. Só que o Flamengo tá tão forte, mas tão forte, que mesmo quando o Bruno Henrique não joga, o time vai mantendo o seu rendimento. Esse peão estatístico vai ajudar a gente a entender qual é melhor, qual a diferença entre o Flamengo com e sem Bruno Henrique. Em 2019 foram algumas partidas e a gente mostra um estudo curioso para você. Bruno Henrique é fundamental, mas o Flamengo é muito forte. Atacantes: Bruno Henrique do Flamengo, Bruno Henrique Flamengo. Realmente não dá para discordar. Ídolo da nação rubro-negra, atacante da seleção brasileira e rei dos clássicos, Bruno Henrique é sem dúvida alguma outro patamar. Desde que chegou ao Flamengo, o atacante já fez 67 jogos pelo clube. E o retrospecto é para lá de positivo, com 35 gols marcados e 16 assistências. Com esses números e com todos os títulos que o Flamengo conquistou ultimamente, não dá para dizer que Bruno Henrique não faz falta, né? Então... Porque nós estamos em outro patamar. O Flamengo tá mesmo. Porque até quando o Bruno Henrique não joga, o aproveitamento é espetacular. Sem o atacante, o time titular ainda não perdeu. Mérito de um elenco forte, com opções. Um elenco que está... Mais uma vez, estamos em outro patamar. Patamar esse que faz Bruno Henrique ser o terror dos torcedores de Botafogo, Fluminense e Vasco. Contra os rivais, Bruno Henrique é ainda mais artilheiro. Em 14 jogos defendendo o Flamengo contra os outros grandes do Rio, Bruno Henrique tem 12 gols. Do Mister Clássicos! O cara é ainda garçom, com 3 assistências para gol nesses jogos. Números que deixam um torcedor botafoguense preocupado para amanhã e que, acima de tudo, mantém a confiança do rubro-negro em ter mais um ano em outro patamar. Outro patamar mesmo, Paulo Nunes. Bruno Henrique faz a diferença, né? Mas quando não joga, o time é muito forte. Não quer dizer que ele não é fundamental para a equipe. O Flamengo contratou jogadores, né, com muita capacidade, né? Jogadores que podem jogar quando ele não está presente. Eu ainda, mesmo por tudo que o Gabigol está fazendo, mesmo por tudo que ele está jogando bem, na minha opinião, o Bruno Henrique é imprescindível nesse time do Flamengo, pela capacidade que ele tem de profundidade. Ele é um jogador que pegou gosto, eu sempre digo isso. Ele pegou gosto a fazer gol. Ele não tinha esse gosto. Ele foi aprendendo e gostando. E é interessantíssimo quando você tem um jogador que finaliza com a perna esquerda, que finaliza com a perna direita. A velocidade dele não precisa se colocar, né? Absurda. Principalmente o arranque que ele tem. E ele tem uma subida de cabeça, uma impulsão extraordinária. É um jogador que tem muita capacidade. Então, assim, é muito difícil você colocar, se você vai falar, tem o Michael, tem o Pedro que joga diferente, né? Tem o próprio Vitinho que está atuando muito bem esse ano. Tem a confiança do Jesus, né? Exatamente. Tem o próprio Pedro Rocha que não está nem atuando direito. Então, assim, ele tem jogadores que podem, contra o Botafogo, colocar os jogadores vão dar conta do recado. Agora, substituir o Bruno Henrique da maneira que ele está jogando, acho muito difícil. Hoje começou um zoom em rede social também sobre início de conversas ou continuidade de conversas do Flamengo com o JJ, com o Mister, para já começar a trabalhar uma renovação. No início da semana surgiram, enfim, informações de um interesse do Benfica em repatriar ele a Portugal. Jorge Jesus é o cara por trás desse sucesso aí. Se o cara sai, a estrutura se mantém hoje com tudo que foi feito por trás, ou o Flamengo ainda depende muito desse Jorge Jesus? Eu acho que dá para falar que ele é o cara à frente desse sucesso. E é o principal nome, que não se pode perder de maneira alguma. Até porque é extremamente difícil dar um tiro certeiro para dar continuidade ao trabalho dele dentro do Flamengo. O nível atingido é muito alto, é muito superior ao restante das equipes no futebol brasileiro. Os jogadores são muito bons? Óbvio que são. Mas se fosse com uma outra escolha de técnico, e o Flamengo teve essa escolha, o Abel, no início da temporada, e teve longe de apresentar um desempenho parecido com o que apresenta da chegada do Jesus para cá. Fatalmente o Flamengo iria ao mercado para tentar encontrar um treinador de características próximas. Existe?
Não que eu saiba, pelo menos aqui, facinho à disposição. Essa é a questão. Eu não sei se o Benfica, especificamente, teria tamanho hoje, já que ele já foi muito vitorioso no clube, para seduzir o Jesus entre permanecer aqui e retornar ao futebol europeu, mais precisamente a Portugal. Eu acho que ele ainda vislumbra voos mais altos, principalmente essa afirmação no cenário europeu em equipes enfim, os grandes clubes europeus que disputam os grandes títulos com chances de vencer. E aí, o chato com relação à renovação é que esse tipo de debate é muito mais próximo de fim de temporada europeia, né? Então, fatalmente ele vai empurrar, como tem empurrado. Porque o contrato é até maio, ele não tem interesse algum em prolongar hoje. E para o Flamengo, o desconforto só é imaginar que pode chegar der um azar tremendo, perder o seu principal nome, que para mim é o pilar, porque as ideias que estão por trás de todo o sucesso são no treinador. E a dificuldade de substituí-lo no mercado. Ele mudou, só entrando nessa questão que o Rafa está dizendo, ele mudou, né? Como o Bruno Henrique fala, ele mudou o patamar, até do pensamento, né? Até da gente que trabalha no futebol. Cobrança que evoluiu, que cresceu, especialmente nas equipes, nos clubes. O que a gente pode esperar de um time? Exatamente. Também? Você vê os outros clubes se movimentando, buscando não ser o Flamengo, mas buscando uma aproximação, né? Tentar competir. Tentar competir de igual para igual. E só assim. Então, assim, ele mudou muita coisa. Então, acho que a permanência do Flamengo, já antes, depois do Gabigol já ter firmado, eu acho que a dele é a principal. 6 meses, uma maneira de jogar que todo mundo, não tem um torcedor, um cronista, um jornalista que não tenha prazer de ver o Flamengo jogar. Então ele não modificou só a equipe do Flamengo, ele modificou o jeito de jogar do futebol brasileiro. Você vê, o exemplo é o espião estatístico. Bruno Henrique é um monstro. Sem ele, o Flamengo tem um aproveitamento superior. Isso é absurdo. É o Jesus, não são os jogadores. Eles são muito bons. Eles dão uma resposta no mais alto nível. É claro que há excelência no jogo também individual. Mas se fossem os mesmos jogadores, sem esse contexto, sem as ideias por trás para unir o que é essa qualidade... São só muitas estrelas. São só bons jogadores amontoados. Muitas estrelas juntos no time. Bom, esse trabalho, esse sucesso tem tido reconhecimento. O Brasil tem suas 2 primeiras partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo já neste mês de março, começando no dia 27 em Pernambuco contra a Bolívia e no dia 31 contra o Peru em Lima. O Tite fez a convocação dele e convocou 3 jogadores do Flamengo. A gente está pedindo, né, imprensa, torcedores, muita gente falando, pô, chegou a vez dos caras, tá na vez do Gabigol ser convocado, Bruno Henrique, Everton foram presenteados. Então vamos ouvir o comandante, professor Adenor, sobre os jogadores do Flamengo e sobre o momento que eles vivem, merecendo essa convocação importante numa hora muito decisiva de jogos que valem mesmo. É o caso do Everton. O Everton retorna, porque tem no processo criativo, principalmente dele, uma grande marca que ele tem já há bastante tempo. E o Cruzeiro foi muito marcante antes dele sair e ir para o Emirados. Por vezes ele jogando de uma forma centralizada, por vezes o Bruno fazendo um retorno pelo lado, havendo uma movimentação dos 2 meio-campistas armadores do lado para os 2 atacantes da frente. Esse acompanhamento, sim, de ser 2 jogadores que atacam espaço, profundidade, são agressivos, sim. Esse acompanhamento ele tem e todas essas possibilidades que tu vislumbrar passa na cabeça do técnico, sim. Muito bem, estamos com eles na tela, os convocados, só lembrando, se alguém perceber ali a ausência do Alisson, está fora por lesão, por lesão. O Ivan, goleiraço da Ponte, foi convocado, o Everton também. Enfim, temos a nossa seleção brasileira, vai cada vez mais ganhando um corpo de um time que parte ou ele inteiro pode estar na Copa do Mundo do Catar. O que vocês gostam, não gostam? E sobre os jogadores do Flamengo, mais do que justo reconhecimento, né? Acho que a gente não precisa falar de quem merecia e não foi convocado, mas sobre os que foram convocados, o que vocês acharam? Vai lá. Eu queria muito o Gerson. Pois é, eu ia falar do merecia uma chance também o Gerson. Eu acho assim, nós tivemos essa discussão também no Seleção, né, veio muito essa questão de números, né, que o Tite está fazendo, se não me engano o PCC colocou que era 53% de mudanças, né, que ele está rodando, mas ele está rodando a convocação, ele não roda o time. A preocupação maior da gente, né, que analisa, é o time. Então, assim, eu acho que o Gerson entraria... O Arthur não vem bem, apesar que eu acho o Arthur um excelente jogador, a qualidade, a capacidade que ele tem de construção de jogo é absurda, mas hoje o Gerson merecia essa convocação. Na minha opinião, eu acho que o único que eu mexeria aí era o Gerson. Rafa, o Joker merecia uma chance mesmo, né? Então, eu sou bem impopular nesse aspecto. E
Geralmente apanho por isso, mas eu acho que no futebol brasileiro, ainda mais o nível que o Flamengo atingiu, e é real, isso está muito distante dos demais, você tem pouca oposição. E é difícil Fica muito fácil pro Gerson dar show, quer dizer. Não só ele, os outros também. Eles acabam sendo convocados pelo barulho, por quanto isso reverbera. Mas a gente está falando de jogadores que não têm um destaque em cenário internacional para se afirmar individualmente. E eu entendo o que o Paulo cita, mas eu não transformaria esses jogadores em titulares da seleção. Porque acho que eles não dariam uma resposta à altura e em outros contra a Bolívia vão dar. Mas o Brasil deu pré-Copa de 2018 também. Foi emperrar nos amistosos contra europeus e dentro da Copa contra seleções europeias de mais força. Então, assim... E é inegável que um cara como o Richarlison, por exemplo, está enfrentando adversários diariamente muito mais duros do que o Bruno Henrique, do que o Gabigol. É isso. Então, assim, é muito difícil mensurar nesse aspecto. Eu os levaria também, mas não entraria nesse peso de mudança, de necessidade plena, assim. Sem contar outras questões, assim. A gente tem dificuldade hoje, por exemplo, lado direito. Dani Alves, pela idade avançada. Não dá para pensar já na Copa de 2022. E o Danilo, que assim, ele não dá uma resposta de que vai assumir a titularidade na ausência do Dani Alves.